Eu acabei de sair da sala do cinema, acabei de assistir ao filme do Venom e agora é a hora de eu dar a minha opinião aqui pra vocês, porque nos últimos dias eu fiz um monte de vídeo falando que Venom era pior do que Quarteto Fantástico, de acordo com a imprensa lá dos Estados Unidos. Fiz vídeo aqui falando que Venom podia ser o pior filme do ano, o pior filme da história dos filmes de super-heróis, mas agora eu vou falar pra vocês o que eu achei desse filme depois da vinheta. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo e esse é um vídeo especial aqui no Nerd News porque eu acabei de sair da sala do cinema onde eu assisti Venom pela primeira vez e agora é hora de eu falar das minhas primeiras impressões sobre o filme. Será que Venom é realmente uma bosta, um lixo gigantesco, como a imprensa e o Rotten Tomatoes têm publicado aí na internet, né? Pra você ter uma ideia, até o momento de estreia do filme, o filme tinha nota 4.3 lá no Rotten Tomatoes e uma aprovação de só 28%. Então, de cada 10 pessoas, menos de 3 gostaram do filme. E antes de começar aqui a minha crítica, já deixa o like, porque sério, ajuda demais na divulgação. E se você quer ver cada vez mais vídeos aqui no Nerd News, deixa o like que isso vai ajudar demais. Se inscreve no canal se você está conhecendo o Nerd News por esse vídeo, ativa o sininho e agora sim, bora falar sobre Venom. Mas então, Marcelo, Venom é realmente pior do que Quarteto Fantástico de 2015? É realmente esse lixo todo que a crítica tá falando aí na internet? Então, jovem, essa é somente a minha opinião, mas eu devo falar que eu estou entre os 3 que no mínimo tiveram alguma simpatia com o filme lá do Rotten Tomatoes. Eu não acho essa bosta toda que estão falando, nem de longe é um filme horrível. É sim um filme que tem inúmeras falhas, não consigo contar nos dedos das mãos a quantidade de falhas que tem o filme do Venom, mas ainda assim é um filme divertido, que vale a pipoca, vale ir até o cinema, porque você vai ter uma experiência no mínimo agradável. Sim, a história eu acho que é uma das piores coisas do filme, é cheia de clichê, assim, não dá pra aproveitar muita coisa, sem contar que o terço final, o último ato do filme, é completamente atropelado. Parece que eles tinham uma minutagem pra entregar no cinema e eles estavam contando uma história, tava chegando perto do final e aí eles perceberam: nossa, cara, ainda falta muito pra entregar, vamos correr, vamos fazer de qualquer jeito. E de repente a história se desbanca num negócio que não dá nem pra entender. O final do filme, os últimos 15 minutos, eles não têm conexão com o restante. Tudo passa muito rápido só pra entregar o final da história. E eu acho que isso faz muito sentido se a gente lembrar uma entrevista que o Tom Hardy deu essa semana falando que a Sony cortou quase 40 minutos de cenas muito legais. E considerando essas cenas muito legais como cenas de ação, que deviam estar ali no final do segundo ato para introduzir o terceiro ato do filme, provavelmente foi essa parte do filme que foi cortada e aí não fez muito sentido ali a transição do meio do filme pro final do filme. Outra coisa, se você tá esperando uma história de origem do Venom bem parecida com os quadrinhos, cara, isso não vai rolar. Então, antes de qualquer coisa, abaixe a sua expectativa, que justamente foi algo que eu fiz antes de ir no cinema. Depois de ler tanta crítica ruim, tanta nota ruim, eu simplesmente não esperava muito do filme. E aí, confesso, sentei lá na minha poltrona do Cine System, muito confortável por sinal, o que me ajudou a ter uma boa experiência. E cara, comecei a comer minha pipoca, assistir o filme e foi tudo muito divertido, assim, foi uma experiência bem legal. Mas tenho certeza que isso muito porque eu tava com a minha expectativa bem baixa. Mas agora vamos falar sobre o principal ponto positivo do filme, na minha opinião, que é o próprio Tom Hardy. Se Venom funciona em vários momentos e não vai se tornar um daqueles piores filmes da história, é por causa do ator que interpreta o Eddie Brock. O Tom Hardy tá muito bem no papel, assim, ele é um baita ator, a gente sabe disso, mas eu não tinha certeza que ele podia conduzir um filme de um anti-herói como Venom. Mas, cara, ele mandou muito bem. A construção do personagem do Eddie Brock tá muito sensacional, tá semelhante aos quadrinhos também, né? Com o Ed parecendo um perdedor, ele é um grande fracassado, tudo na vida dele dá errado.
A única diferença ali é com relação à moral, que o Ed Brock agora do filme, ele é bem responsável, ele tem um senso moral, coisa que o Venom dos quadrinhos, o Ed Brock dos quadrinhos não tem. Outra coisa muito legal nesse filme, que acaba sendo muito divertida também, é a relação entre o Ed Brock, né, o hospedeiro, e o Venom, o simbionte. Por mais que o Venom acabe não aparecendo em muitos momentos, ele tá sempre ali como uma voz na cabeça do Ed Brock, e as conversas entre eles, principalmente ali no terço final, acabam ficando bem divertidas, bem engraçadas, e valem aquela risada que já compensa o filme. Ó, e com isso eu não tô querendo dizer que Venom é um filme engraçadão, né, que ele não é nada sombrio. Sim, Venom precisava ser mais sombrio, precisava ser mais gore, ele precisava ter um selo Rated R para maiores de 18 anos, faltou isso. Um filme para menores de 13 anos aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, acabou ficando muito simples para o que o personagem exigia. Mas ainda assim ficou divertido e não ficou pastelão. Só para terminar aqui a minha lista de coisas que eu quero falar sobre Venom, sobre a minha opinião, cara, o vilão é completamente esquecível, completamente desnecessário. O filme poderia focar muito bem ali na relação entre o próprio Ed Brock e o Venom e ficar só nisso, cara, porque o vilão é completamente inútil. A forma como ele é descartado na história é de uma forma que é um lixo, entendeu? Então, baita vilão desnecessário, não agregou em nada a história. Ele só serve mesmo no final para introduzir os simbiontes à Terra e contar mais desse universo que a Sony está introduzindo com esse filme. De modo geral, é um filme que sim, vale a pena você ir ao cinema assistir, porque no mínimo vai ser uma experiência agradável. E mesmo que no final você não goste, cara, você vai ter assistido ao cinema e vai ter propriedade para falar isso. Você não vai tomar a sua opinião somente pela opinião dos outros. Você vai formar a sua própria opinião. Então vai lá e assiste, que no mínimo você vai ter essa experiência. Mas então é isso, pessoal, isso que eu achei de Venom. Se curtiu, deixa o like aqui embaixo e comenta o que você achou de Venom aqui nos comentários, que eu vou responder todo mundo que deixar um comentário aqui. Fechado? Um grande abraço e até já!